Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Marie Declercq, eu sou jornalista do Altab e eu escrevo nos últimos 7 anos, especialmente sobre sexualidade e pornografia. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa hoje, porque é para discutir um assunto que é muito caro para mim, que eu me interesso demais, que é quais são os rumos, o futuro da pornografia, né? Porque eu acho que o cenário da pandemia mudou muita coisa mesmo, assim, o número de acessos de conteúdo pornográfico, pessoas inclusive pensando em fazer pornografia aumentou bastante, mudou muita coisa. E a gente está com uns convidados muito legais aqui, eu acho que cada um de uma frente diferente da pornografia, para todo mundo dar um pouquinho sua visão assim do que eles esperam futuramente, até porque eu acho que a pornografia, ela sempre é a primeira meio que a abraçar novas tecnologias, né? Eu acho que, enfim, isso pelo menos quando a pornografia veio com tudo na internet, ela foi a primeira de fato a postar em streaming, até venda de conteúdo, enfim. Então eu vou abrir aqui para vocês se apresentarem. Se quiser, pode começar pelo Rui, e aí depois Melissa, Cíntia. Olá, eu sou o Rui, sou fundador da Xplastic em 98 e a gente vem fazendo pornografia desde lá. Então a gente acompanha a evolução do mercado, todas as mudanças em tecnologia, em comportamento, e a gente vem sempre se virando e se transformando para continuar sobrevivendo. A gente não é uma marca grande, a gente sempre sobreviveu como uma marca meio independente, meio por fora assim, dos grandes, vamos dizer, jogadores aí da indústria. E é interessante falar e ouvir também as pessoas que estão participando aqui hoje da entrevista, a Cíntia, a Melissa também, porque é uma oportunidade de trocar ideias e ao mesmo tempo compartilhar isso com a audiência. Bom dia, pessoal. Eu sou a Melissa, sou analista de marketing do Câmera Hot já fazem aí 8 anos e estou muito feliz de ter recebido esse convite, participar desse bate-papo, justamente porque o que faz a gente crescer, evoluir é essa troca mesmo, essa conversa, esse espaço de discussão, de aprendizado também. Então, há 8 anos que a gente vem fazendo aí um trabalho de marketing que tem suas dificuldades, porque a gente está falando de um conteúdo adulto, e apesar de sabermos que o sexo é tão presente na vida das pessoas, no imaginário, no ideal das pessoas, a gente ainda sofre um grande tabu relacionado a falar sobre sexo. Então, assim, estarmos aqui falando sobre isso, pensando fora da caixinha também nessa questão de evolução, tanto da tecnologia quanto do que vai ser feito, do que está sendo produzido, para quem está sendo produzido e qual, no fim, é a finalidade desse conteúdo. É muito bacana. Então, espero aí que a gente possa ter uma troca bem bacana e estamos aí. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Cíntia, sou a diretora-geral da Playboy do Brasil, que é a empresa que distribui o canal Sexy Hot e outros canais adultos internacionais. Obrigada por esse convite, mas é uma oportunidade bastante interessante, como a Melissa falou e como o Rui bem falou, da gente trocar aqui, né, conversar, trocar ideias e um assunto como vocês falaram tão presente na vida de todas as pessoas e tão pouco conversado. E essa questão também que a Marie colocou, né, que a pornografia sempre, a tecnologia sempre esteve à frente do pornô, né? A pornografia sempre foi precursora nos avanços tecnológicos, então poder trocar ideias sobre isso também vai ser, espero, bem interessante. Prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Antes de partir para as perguntas, eu vou avisar para quem está assistindo, essa conversa que a gente está fazendo é gravada, então se vocês tiverem dúvidas, pode escrever aqui nos comentários, que depois vai ter uma live da Mayumi, que ela vai conversar com vocês, assim, sanar algumas dúvidas que isso for surgindo, tá bom? O que eu queria saber, na verdade, é simples. Assim, com a pandemia, que é uma pessoa em casa, a gente viu que teve um aumento, né, de acessos no Pornhub, no Xvideos. Muita gente começou a criar conteúdo também, né, começou a pensar mais para esse lado, ser um próprio pornógrafo, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, nas suas
cada área assim, da pornografia, como é que foi o impacto da pandemia para vocês? O que mais vocês sentiram desde março de 2020 até agora? Eu acho que falando como do ponto de vista de produção, né, de como alguém que produz conteúdo para consumo próprio, né, para uso nos nossos próprios sites e também para licenciamento e para venda, foi difícil porque com todo o cenário de pandemia já muito conhecido, gravar o contato ficou muito difícil. Então, a nossa produção caiu assim drasticamente. A gente tinha muito conteúdo gravado do passado, né, pré-pandemia, que a gente conseguiu continuar entregando. Alguns contratos que a gente conseguiu continuar entregando, a gente conseguiu continuar postando nos sites. A gente fez algumas produções remotas com cada atriz, por exemplo, um casal que já vive junto, que é um casal mesmo, geralmente casal que pratica camming, e alguma outra atriz, eles interagindo, a gente fazia uma ligação por Zoom, parecida com essa aqui, com a gente remoto, gravava cenas, eles gravavam também com os celulares, com as câmeras deles, e mandavam pra gente editava e construía um filme dessa forma. Então foi um jeito de adaptar e continuar produzindo conteúdo na pandemia. Mas assim, com um volume muito menor e com um custo maior, porque a gente tinha todos os cuidados de fazer os exames, de comprar todos os equipamentos que a gente precisava comprar. As produções envolveram menos pessoas também. A gente não dá para gravar uma orgia no meio de uma pandemia, né? Quando a gente ia gravar, a gente procurava casais que já viviam juntos, né? Casais reais para gravar. E a gente sempre esperava também aquelas áreas, aquelas zonas de permissão, né? Quando o Sindicine permitia a gravação que estava liberado, a gente gravava nesses momentos, a gente não gravava nos momentos mais críticos ali da pandemia. Então, teve um aumento de custo bem relevante e uma redução de produção. Por outro lado, eu acho que foi um momento que fortaleceu muito, acho que consolidou as lives também no mercado adulto. Eu acho que quem estiver fora de live, a gente até fala nisso novamente daqui a pouco, mas acho que quem estiver fora de live vai estar meio fora do mercado, acho que vai se incorporar a isso. E o contato direto com fãs também aumentou muito, né? Acho que como as pessoas estavam sozinhas em casa, elas se identificavam muito com as performers e modelos que também estavam sozinhos em casa. E aí o OnlyFans surge aí, cresce muito nesse período e surgem outros sites semelhantes, que eu acho que eles surgem também por essa identificação, né? Tá todo mundo em casa sozinho e aí você tá mais próximo ainda da atriz pornô que estava distante de você, porque ela também tá na casa dela sozinha. E eu acho que também a questão da privacidade, eu acho que consolida também o mobile, porque apesar das pessoas estarem em casa e todo mundo fala, todo mundo vai consumir pornografia, mas as pessoas estão em casa juntas, né? Então, o marido, a mulher, as pessoas que consomem pornografia escondido, filhos, eles é mais difícil, né, consumir escondido quando tá todo mundo em casa. E eu acho que o celular se consolida também, porque você pode entrar embaixo das cobertas e consumir sua pornografia, caso você seja a pessoa que consome escondido, né, ou que não quer consumir, não tem um espaço sozinho para consumir. Então, acho que para a gente a pandemia foi dessa forma que a gente enxergou os efeitos aí da pandemia. Para o Câmera Hot, o sentido que a gente viu aí mudar muito na pandemia foi na forma de interação entre usuário e Camgirl. A gente teve um boom ali logo do início que o país realmente entrou em quarentena, ali a partir de março a junho, um boom de usuários novos e também de novos modelos se cadastrando. Então, foi um período onde as pessoas já não estavam fazendo home office, já estavam fazendo home office, não tinham para onde ir, não podiam ir para balada, barzinhos, e precisavam, de alguma maneira, encontrar uma forma de contato também com outras pessoas que fosse permitido dentro desse contexto de pandemia. Então, assim, a gente teve um aumento aí durante o ano de 2020 de 30% de novos usuários que vieram buscando esse tipo de contato, de conexão, de interação que não estava tendo ali no dia a dia. E, nesse sentido, o que foi muito interessante de perceber, isso conversando com as modelos do site mesmo, como mudou o sentido do chat, como mudou a interação deles. Porque a gente pode pensar num primeiro momento, não, está entrando num site de camming, num site de webcams para
o sexo ou ali para brincadeira, mas essa interação a partir dessa mudança, ela foi muito mais afetiva. Então, assim, é uma interação que saiu da esfera sexual, partindo para o afetivo, eu não tenho com quem conversar, eu preciso interagir, eu preciso me conectar com mais pessoas. E onde eu encontro isso de maneira fácil, num espaço seguro, num ambiente que eu possa também exprimir os meus desejos, as minhas vontades. Então, isso mudou bastante dentro. A gente percebeu, assim, o Covid, ele já é um tema que já virou um tema social para todo mundo. Então, qualquer conversa, qualquer encontro, qualquer bate-papo que se tenha, já se trata sobre isso. E dentro do Câmera Hot não foi diferente. A gente percebeu modelos comentando sobre usuários que vinham perguntar sobre como estava a região delas em relação ao número de afetados, como estava essa preocupação ali na conversa com essas meninas. O chat ele passou a ser menos sexual e um pouco mais de afeto, um pouco mais de preocupação, um pouco mais de conversa, para aliviar realmente essa pressão que todo esse cenário de mudança, que é uma crise econômica, política que a gente está vivendo. Então, o Câmera Hot ele favoreceu isso, ele teve esse crescimento. Os chats eles passaram a ficar mais longos também, então os chats eles vinham com mais conversa, eles vinham aí com essa necessidade de desabafo, sabe? Então, essa foi o principal sentido que a gente percebeu, além do aumento dos usuários por estarem em casa, por não terem mais como sair ou se encontrar ou ter aquele alívio de início sexual, entrando no Câmera Hot, conhecendo sites de camming e ali descobrindo uma outra forma de interação que supria a falta que a gente está tendo hoje por conta do distanciamento social. Para o Sexy Hot e para a Playboy do Brasil também, como o Rui colocou muito bem, teve um impacto muito grande, claro, né, a pandemia, em todos os aspectos, né? Começando por, acho que todo mundo vivenciou um pouco isso, a gente era uma empresa que não estava acostumada a trabalhar assim de forma virtual e remota, então da noite para o dia a gente manda todos os funcionários para casa e a gente rapidamente tem que se adequar com toda a parte de equipamento, computador, acesso aos servidores, né, para continuar fazendo todo o trabalho, né, não parar a grade de programação, não parar de botar conteúdo no ar. Então a gente tem uma infraestrutura toda muito grande que estava dentro do escritório que a gente teve que rapidamente se adequar e colocar tudo na nuvem. Tem todo esse trabalho que impactou ali no início, mas impactou no sentido de gerar um pouco mais de trabalho para a gente, para nós funcionários, mas a gente não gerou esse impacto para a nossa audiência, porque a gente conseguiu colocar os filmes no ar, né, manter a nossa grade de programação. Agora, um outro impacto que teve, que o Rui colocou muito bem, que foi a mesma coisa que do lado de cá, de quem distribui o conteúdo vivenciou, que foi a redução da quantidade de produções, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem o selo Sexy Hot Produções já há 4 anos, que foi um selo que a gente criou para investir mais na produção nacional, fazer uma produção mais participativa do Sexy Hot junto aos parceiros que são as produtoras. A gente tinha programado no ano passado produzir 24 filmes e a gente só conseguiu produzir 9, né? Porque quando veio a pandemia, todos os produtores e nós também, obviamente, falamos, vamos suspender as gravações até entender esse momento. E a gente só retomou com as gravações passado muitos meses para frente, e aí, como o Rui colocou,
Na hora que a gente retomou as gravações, quer dizer, que as produtoras retomaram as gravações, a gente teve que ser muito cuidadoso, né? Então, assim, todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde tinha estabelecido, todos os, né, os critérios ali para estar no set, a exigência do PCR, de todo mundo que estaria envolvido, um set mais reduzido, como o Rui falou, não dava para fazer cena de orgia, então a gente teve um impacto na produção. Mas nós temos bastante filmes também na casa, conseguimos usar os filmes que a gente já tinha para não impactar para o consumidor final, tanto os filmes que a gente põe no nosso site quanto que a gente põe na nossa grade, mas teve menos estreia, né? E uma outra coisa que também trouxe de mudança, que o Rui colocou muito bem também, que é a questão das lives, né? O nosso site, por exemplo, não tinha nem essa funcionalidade para colocar live no ar. A gente teve que rapidamente, né, junto aos fornecedores, desenvolver essa funcionalidade. A gente fez algumas lives com alguns casais que moram juntos, com algumas... também teve live de atriz só performando sozinha, usando brinquedos eróticos e tal. Então, isso foi uma das coisas que a gente também fez para ter mais entretenimento para o nosso consumidor, né? Então, a pandemia acho que impactou todas as frentes aqui, né? Não tem jeito. Mas, por outro lado, como também a Melissa colocou, a gente teve um aumento, sim, de consumidores buscando conteúdo no site, né? Principalmente, a gente fez logo no início da pandemia umas degustações, abrindo alguns conteúdos de forma gratuita para disponibilizar para as pessoas experimentarem e terem um entretenimento num ambiente seguro para quem gosta de ver pornografia, para quem se excita, né, para os casais ou para os homens ou as mulheres que estivessem sozinhos e quisessem ter acesso a um conteúdo de qualidade. A gente abriu durante um período mais ou menos ali cerca de um mês, logo no início da quarentena, para disponibilizar então ali como degustação para os consumidores. E aí, com isso, a gente teve realmente um boom ali de acesso ao site, né, para as pessoas entrando para experimentar, para conhecer, para assistir aos filmes. Então, acho que essas foram os principais impactos da pandemia, né? E que a gente continua, né, gente? Então, assim, continua aí com todos os cuidados na gravação. Acho que esse impacto alguns vieram para ficar, né? Cuidados no set, acho que é uma coisa que a gente tem que estar ligado também sempre, né? Porque não é só o vírus da Covid, existem outros por aí, então acho que a gente pode daqui para frente aproveitar e ser cada vez mais cuidadoso. Como o Rui colocou, acho que as lives vieram para ficar, a Melissa também falou sobre isso, né? Então a gente também pensa em retomar, mesmo depois da pandemia, continuar tendo essa opção também de entretenimento. Muitas pessoas gostam, né, de interagir ali ao vivo com aquela personalidade que está ali. Eu acho interessante assim, a gente refletir que a pandemia ela bem o que a Cíntia colocou, ela mudou todos os trabalhos. Então, de repente, todas as empresas precisaram se adaptar a home office e aquela correria, aquela loucura, como vai ser, como os funcionários vão se adaptar. Para a gente não foi diferente. Então, assim, nossa equipe também toda de home office pela primeira vez. Mas eu acho que, nesse sentido, ela nos fez sair um pouco da caixa. Enquanto criadores aqui, empresas de conteúdo adulto, para que a gente possa realmente entender o que ali o consumidor, o que o usuário ele está procurando e para a gente conseguir oferecer o melhor serviço, como o Rui e a Cíntia falaram, ambos tiveram que se adaptar às lives. O Câmera Hot já é um site de webcams, então a gente já estava no sentido de streaming consolidado e os dois tiveram que encontrar uma maneira de conversar com esse consumidor, de entregar algo que a pandemia exigiu, que foi uma coisa que ninguém esperava, que de um dia para o outro houve essa mudança. Então, assim, a pandemia ela nos fez olhar de forma diferente e nos trouxe
essas modificações aí que vai influenciar diretamente no comportamento do consumidor, no que se consome, na forma de contato que se tem com as pessoas. Então, assim, como a Cíntia comentou, só de fazer uma live ali com uma personalidade ali dos vídeos que eles fazem, você ter a chance de conversar com essa mulher, com esse rapaz, é outro olhar, é uma proximidade que antes a gente não podia nem imaginar. Então, eu acho bacana assim, que a gente traz toda essa tecnologia que a Marie comentou na abertura aqui desse nosso bate-papo, a favor de realmente oferecer cada vez o melhor serviço, cada vez encontrar o que aquele usuário ali ele precisa para ter o melhor conteúdo. Tem uma coisa dessa questão do pornô sempre, enfim, abraçar tecnologias novas. É muito engraçado porque sempre, quando eu comecei a entrevistar diretores de pornô tradicional, especialmente diretores que eram muito grandes nos anos 90, anos 2000, e acho que os anos 2000 foi meio que a era dourada da pornografia profissional aqui no Brasil, eles falam muito que o pornô brasileiro, especialmente a indústria brasileira pornográfica, é feita de crises. Porque teve o quê? A crise das locadoras, a Blockbuster, quando ela apareceu no Brasil, fechou um monte de locadora de bairro que comprava, né, que distribuía os filmes pornôs, que era o grosso da receita. E aí, vamos para o DVD. E aí o DVD pirateou, enfim, era muito fácil, né, e todo mundo saía no prejuízo, né. Eu vou até falar depois um pouquinho mais sobre pirataria. E aí depois foi a internet, que, enfim, abriu portas de uma maneira absurda, porque facilitou muito que todo mundo consumisse, né? Ficou uma coisa até menos restrita de você comprar um DVD e um VHS. Mas também, assim, acho que é um problema que hoje em dia ainda tem, que muita gente não paga e não vê sentido em pagar, né? Por pornografia. Porque é muito simples de você conseguir encontrar isso, né? E aí, acho que minha pergunta é isso, como que a indústria brasileira, assim, vocês que trabalham com pornô, ela tá conseguindo sobreviver nos últimos anos, assim, teve uma mudança de visão, teve, assim, eu acho que a Xplash que teve um movimento muito grande em relação a trazer novas coisas, assim, trazer mulheres dirigindo, pessoas fora do padrão de beleza, mais eurocentrado, assim, nos filmes. Enfim, eu queria saber como que vocês conseguiram se adaptar para sobreviver e continuar sendo relevante, de certa forma, né? Se você, Cíntia, quiser falar, porque ainda mais acho que você está ainda é um segmento bem tradicional, né? Da pornografia na TV e tudo mais. Enfim, se você quiser começar. Tá bom, Marie, obrigada. Começo sim. Um bom ponto, né? Assim, realmente, eu não estava ainda na pornografia nessa era de ouro, né? Ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu entrei na Playboy do Brasil tem 10 anos, entrei pela área de marketing, o ano passado que eu assumi a direção do canal, da empresa. Mas assim, acompanho, né, li, estudei a respeito e realmente muitas transformações. O que assim, eu acho que, por exemplo, a gente aqui nesse painel, a gente tem representantes de diversos segmentos da pornografia, né? E realmente a gente, como canal de TV, mas que também tem seu streaming, né? E aí, só fazendo aqui um hiperlink com o ponto da pergunta anterior, existe streaming na pornografia muito antes de existir Netflix, né? Então, isso que estão falando da tecnologia ser na pornografia sempre à frente, o streaming já existe há muito tempo. Só o site do SexyHot a gente já tem ele há cerca de 20 anos. É claro que lá atrás a nossa prioridade era o canal de TV, que era o que estava crescendo, né? No Brasil estava expandindo a TV por assinatura, então era onde a gente focava principalmente, mas a gente sempre teve o nosso site ali com venda direta. E aí, com o passar dos anos, inclusive isso também vem mudando, tá, Maria? Assim, eu acho que não é segredo para ninguém, quem acompanha o mercado, vê que o mercado de TV por assinatura está reduzindo, né? Porque vieram tantos streamings, e aí não só falando de pornografia, todos os outros streamings, né? Não só Netflix, mas todos os outros concorrentes que de 2 anos para cá não pararam de chegar. Então, o mercado de streaming está muito aquecido.
E aí o mercado de TV por assinatura vem reduzindo. Muitas pessoas vêm substituindo, né? Então, a gente vem também cada vez mais focando no nosso site. O nosso trabalho, principalmente de uns anos para cá, foi buscar um reposicionamento para o canal Sexy Hot, principalmente, que é a marca brasileira que a gente mais atua aqui, que é o nosso carro-chefe. E o que a gente vem fazendo? Buscando diversificar o nosso conteúdo, buscando trazer também conteúdos que tragam um olhar feminino. A gente quer trazer a mulher também para ser nossa consumidora, né? A gente não quer excluir o nosso consumidor, o homem, que já é a maioria dos nossos assinantes e dos nossos consumidores, mas a gente quer também disponibilizar conteúdo diferente, né? E aí, diferente eu quero dizer com esse olhar feminino para atrair também as mulheres, mas também estamos agora nos abrindo para a diversidade. Então, por exemplo, o canal Sexy Hot sempre foi, desde que ele nasceu, um canal 100% heterossexual, com conteúdos voltados para um público hétero, e a gente agora, no mês da diversidade, lançou pela primeira vez um filme gay, né? Então na nossa grade, também disponibilizamos no nosso site. Então a gente está se abrindo para a diversidade também, querendo trazer outros conteúdos. A gente está buscando cada vez mais trazer novos rostos, novos corpos, né? Não ficar só preso às atrizes e aos atores já são do mercado pornô, já são pornstar, já atuam, mas a gente também quer ter conteúdos com outros, com público, né, com público não, com atores e atrizes novos. Também queremos trazer mais diversidade, como eu falei, de corpos, de etnias, de rostos, fugindo do estereótipo clichê, né, ali mais tradicional do mercado pornô, a mulher gostosona, toda peituda, siliconada, bunduda, o homem mais avantajado. A gente também está buscando corpos mais reais, filmes que tenham histórias mais reais, mais críveis, né, que tenham cenas de sexo mais próximas do que a gente faz, né, menos performáticas, porque a gente identificou que grande parte do público se identifica com um conteúdo mais comum, mais próximo da realidade, mais próximo da gente, que a gente se identificaria, que poderia ser a gente ali, né, no vídeo. Então, o que o Sexy Hot busca é ser um ambiente seguro, né, com conteúdo de qualidade, diverso, para atender o público que gosta de pornografia, né? Que gosta, que se excita, que gosta de ver, se excita ali pelo conteúdo audiovisual e quer buscar um conteúdo bacana. É claro que é muito difícil a gente concorrer com os N sites de conteúdo gratuito que estão a um clique de distância, que tem um volume abissal, né, de conteúdo, mas a gente acredita que a gente não está competindo exatamente na mesma raia, sabe? A gente é um ambiente seguro, com conteúdo de qualidade, com uma curadoria para quem vê valor nesse tipo de oferta. A sobrevivência nesse modelo, para a gente no ano 2000, aí, no começo, na era de ouro do pornô de DVDs e VHS, eu era consumidor, né, nessa época, só tentando descobrir o que eu podia fazer para entrar no mercado. Assim. A gente era moleque, os três fundadores, né, da Express, que a gente vivia indo na Erotica Fair, na época que tinha muita... as produtoras faziam a Erotica Fair praticamente, né? Nas últimas edições eram os sex shops que faziam a feira, no começo eram as produtoras. E as pessoas que estavam produzindo até aquele momento, eles vinham de um ambiente muito tranquilo e sem mudanças. Então a mudança foi muitos anos de VHS, com um sucesso imenso de videolocadora no Brasil inteiro, onde se você tivesse um grupo de vendedores ali com uma pastinha, o cara vendia qualquer coisa, porque as locadoras precisavam de filme. Então era muito... Vamos dizer, tinha uma barreira de entrada aí que era ter o equipamento para conseguir reproduzir VHS, mas ao mesmo tempo você tinha
você passando essa barreira, você crescia muito rápido ali, porque você tinha um canal imenso de distribuição. Então, as pessoas que conseguiram entrar, elas conseguiram crescer muito. E teve uma acomodação também, de achar que aquilo ia durar para sempre. E quando veio o DVD, simplesmente mudou. Olha só, a VHS mudou para DVD, melhor, é mais leve, é mais barato, vou ganhar mais dinheiro ainda. Mas o DVD já veio a internet junto e o DVD era digital, virou pirataria. E aí tinha os sites de torrent na época, né, os P2P, de peer-to-peer, as pessoas começaram a baixar coisas. A grande parte das produtoras nessa época não conseguiram migrar, né? No Brasil não conseguiram migrar para a internet na época, e surgiram os tube-sites com pirataria. Assim, o modelo de negócio deles hoje, eles estão fugindo da pirataria, mas o modelo de negócio deles inicial era pirataria. Se você pegar Xvideos, Pornhub, todos os que vieram antes deles ali, eles eram baseados em pirataria, sim, não, era difícil você derrubar um vídeo quando alguém pirateasse, hoje é muito mais fácil. Mas eles cresceram muito, cresceram a ponto de engolir a indústria que veio antes deles, né? Hoje, se você pegar as grandes marcas, Brazzers, por exemplo, todas elas pertencem a algum conglomerado que é dono de algum tube-site, por exemplo, desses grandes. Então, para a gente sobreviver nesse modelo, a gente já nasceu no momento em que já a Era de Ouro tinha acabado já. Então, a gente já meio que nasceu no apocalipse ali, tipo, o rato depois que caiu o meteoro que destruiu os dinossauros, assim. Então a gente já tinha que se virar nesse mundo, não tinha mais o sonho de crescer. E a gente sempre escolheu nichos, né? A gente começou gravando, a gente fez um vídeo com uma garota que era muito tatuada e que fazia parte da cena hardcore. Ela fazia uns filmes também com umas outras produtoras de fetiche, aí tinha uma banda que parou um show para falar mal dela. Então, e aí a gente fez uma entrevista com ela e isso vendia na Galeria do Rock. Era muito nicho mesmo, era tipo, quando a gente vendia 100 VHS, era o maior sucesso do universo pra gente. Mas isso acabou gerando um barulho entre um pequeno grupo ali de bandas, que a gente começou a usar trilha de algumas bandas, isso acabou fortalecendo dentro de um determinado grupo, e a gente conseguia sobreviver assim, tipo, dentro de determinados nichos. A gente também fazia filmes de fetiche, com muitos fetiches, BDSM, coisas que tinha pouco aqui no Brasil ainda, principalmente tentando ser levado a sério, não que a gente conseguisse fazer alguma grande produção, mas a gente tentava fazer uma grande produção, e a gente acabou vendo que tinha nichos diferentes do que a gente vinha fazendo. A gente acabou meio que derivando e criando outras marcas, todas meio que dentro da Express, mas criava as marcas meio que para conseguir afunilar um pouco mais, para atender outro nicho, que era, por exemplo, o Fetiche Box. A gente criou para focar em fetiche e em BDSM. E dessa forma a gente foi crescendo. E a gente sempre correu muito risco, porque para a gente correr risco era questão de sobrevivência. Enquanto para as grandes eles não precisavam correr nenhum risco, para a gente era questão de sobrevivência. Por exemplo, quando a Suri Bird, que é uma dançarina burlesca, né, e ela sugeriu para a gente, vamos fazer um programa de culinária onde eu apresento pelada. A gente falou, putz, vamos. Então é um risco fazer isso, falar que se tenta falar isso para uma produtora grande, os caras vão falar, putz, por que eu vou me dar o trabalho de fazer isso, né? Não vou fazer. E pra gente não, pra gente era uma grande oportunidade. E isso acabou virando um programa no Canal Brasil, apresentado pela Nicole Puzzi, que era uma atriz que foi musa da porno chanchada nos anos 70. Então você vê, é muita mistura, e tudo isso vem de se arriscar. Fala, putz, você vai querer fazer um programa chamado Pornolândia num canal que não é um canal adulto. E aí são riscos, pessoas que assumem risco com a gente. Então acho que o nosso modelo e a nossa sobrevivência, ela vem daí, vem de se arriscar e de errar muito também. A gente sabe que muitas coisas que a gente vai fazer não vão dar certo, e não tem problema também, porque sempre alguma coisa sai de bom, assim, dos erros que a gente vai cometer no caminho. Então acho que a gente acabou sobrevivendo assim, e agora a gente está num momento de empacotar tudo, né? A gente tinha 2 sites antigamente, que era o Safada Express, que o Safada já estava abrindo, a gente abriu para várias atrizes terem canais ali também. Aí funcionou até determinado momento, depois a gente parou de funcionar. Agora a gente juntou de novo, todas segmentando as marcas, mas colocando no mesmo pacote. E isso tem a ver muito com tendências, que é uma tendência que a gente acredita bastante, que é uma tendência de pansexualismo mesmo, de ter uma mudança, que é uma mudança de geração, que não faz mais sentido você separar tanto as caixinhas, assim, o que é hétero, como a Cíntia falou também, que é uma tendência do próprio canal, que a gente também acompanha, que não faz mais sentido você separar o que é hétero, o que é trans, o que é bi, porque as pessoas simplesmente consomem sexo, e o desejo das pessoas é muito
difuso, né? Ele não está em caixinhas, ele foi colocado antes porque era conveniente. O Rui falou uma coisa que eu acho super, super interessante, que é essa chegada das big techs na pornografia, né? Porque tem, por exemplo, isso que você mencionou, né? Tipo, você vai ver grandes produtoras, né? Tipo a Brazzers, elas foram compradas, assim, pelo menos por um conglomerado. E acho que o que mais domina é a MindGeek, né? Que é dona do Pornhub. Mas, enfim, eu acho que tem diversas críticas em relação a isso, tem pessoas que preferem, enfim, acham que foi melhor, mas eu acho que, pelo menos quando se ficou sabendo, né, dessa chegada das big techs, desses conglomerados, os sites de YouTube dominando tudo, muito se falou, acho que, da ética por trás da produção, assim, dos filmes. Porque essas big techs, elas exigiam o quê? Um volume muito maior de filmes para ser feitos, com um orçamento, assim, menor do que era, assim, do que envolvia fazer um filme pornô, e o dinheiro também envolvido para pagar os performers também não era muito, né? Então, a minha dúvida, enfim, eu acho que também vai acabar sendo mais direcionada para o Rui e para a Cíntia, mas é uma no sentido de como que vocês conseguem manter, enfim, uma ética, assim, de trabalhar com essa indústria, trabalhar na indústria, de respeitar os performers, sabe? Tipo, de ter um negócio correto ali, porque eu acho que, enfim, acho que costuma ter um pouco essa visão, né? Do tipo, tipo, pornô é só gente dando golpe. Não é assim, né? Tem toda uma responsabilidade por trás disso, né? Então, eu só queria que vocês me falassem como é que é esse desafio de produzir numa época que é uma exigência muito grande de conteúdo, cada vez mais conteúdo, né? Acho que essa questão da ética ela foi muito discutida e recentemente pela questão do Pornhub, que teve que deletar uma série de vídeos, porque as operadoras de cartão de crédito, os bancos, receberam reclamações por causa do processamento e que tinham vídeos não autorizados e vídeos de estupro, vídeos de menor de idade. E todas as big techs elas estão fazendo um esforço para conseguir atender a regulamentação, né? A Mastercard lançou uma lista enorme de regulamentos que devem ser seguidos com relação à documentação, para provar que todo mundo é maior de idade, que não tem tráfico de pessoas. E eu acho que o que aconteceu foi que a inovação vem sempre antes da regulamentação, né, nesse caso. E aí a inovação dos tube sites, ela tinha um ponto crítico que era a inovação dele significa toneladas de conteúdo. E toneladas de conteúdo sem fiscalização, você vai ter muito lixo ali no meio. E foi o que aconteceu. Assim, quando você não tem uma forma de controlar e o seu modelo de negócio precisa que isso não seja controlado, que era o começo dos subsites, porque hoje os subsites podem se dar o luxo de criar um canal específico, como o Xvideos Red, por exemplo, onde eles pedem documentação, eles sabem quem é o produtor, eles pagam os produtores mensalmente, eles conseguem controlar. Mas hoje, então isso no início dos tube-sites não existia e não podia existir, porque senão ia inviabilizar o que eles fazem. Então foi um negócio viabilizado em cima de baixa regulamentação. Então agora vai começar a regulamentação. Se nenhum deles for destruído pelo regulador, eles vão sair vão sair fortalecidos e vão continuar dominando o mercado, né? Acho que isso não é um palpite, é a realidade, né? Simplesmente olhar o que acontece, provavelmente, sim, não é diferente do que a gente vê das grandes empresas de tecnologia de outros segmentos. Você vê o Facebook, a Amazon enfrentando os mesmos processos antitrust, uma série de coisas nos Estados Unidos. E a mesma coisa acontece com essas grandes do mercado adulto, né? A gente, como produtor, nós nos preocupamos muito com isso, porque a fiscalização sobre o nosso conteúdo ela é muito fácil, porque a gente produz, tudo está carimbado ali, fomos nós que fizemos, os produtos são registrados na Ancine, então tudo tem um CPB lá, o Cadastro de Produto Brasileiro, então a gente precisa ter essa regulamentação, a gente precisa ter contrato com todos os atores, exame de todos os atores, e é um processo de evolução. Agora, recentemente, a gente teve uma reunião de vários produtores para rever todos os contratos, para criar formas de ter certeza que o que está acontecendo, a negociação que está sendo feita entre as empresas e o elenco, ela está sendo justa do ponto de vista jurídico, que ninguém está sendo prejudicado, dando formas das pessoas
que as pessoas podem desistir de atuar no mercado, né? Então, tentar dar ciência do risco que as pessoas estão correndo quando elas decidem fazer pornografia, para ninguém alegar que foi enganado e ninguém realmente ser enganado, né? Então, acho que a gente está no momento de entender que é importante atender toda a regulamentação, não só a regulamentação brasileira, mas também a regulamentação internacional, porque todo mundo, em algum momento, vai passar pelas grandes plataformas, né? Não tem como não passar por ela. Complementando o Rui, bem, super de acordo com tudo que o Rui falou, eles são, inclusive, super parceiros do Sexy Hot, é uma produtora maravilhosa de se trabalhar, porque é extremamente cuidadosa e ética, né, com toda a cadeia de produção, mas principalmente com o elenco, né, e o Sexy Hot está cada vez mais cuidadoso com isso, né? Então, assim, tem toda essa questão de regulamentação que o Rui falou, mas vai além da regulamentação, que tem pontos que não estão regulamentados, mas que são critérios que a gente estabeleceu, né? Internos, policies que a gente criou e que a gente está cada vez mais atento. E como o Rui comentou, a gente também está revendo os nossos contratos para poder estabelecer alguns pontos com os produtores, porque só fazendo aqui um parênteses, Marie, não sei se todo mundo sabe, né? Mas assim, para esclarecer para os nossos ouvintes depois, o Sexy Hot não produz diretamente, né? A gente não é produtora, então a gente não tem câmera, não tem assistente de direção, não tem direção, a gente não produz diretamente o conteúdo, né? Todo o nosso conteúdo vem das produtoras, as produtoras que produzem. Então, a gente faz licenciamento dos filmes, dos vídeos, enfim, dos conteúdos que as produtoras produzem e oferecem para a gente, se a gente quer ou não licenciar. E tem os outros conteúdos, que eu já comentei aqui antes, com o selo Sexy Hot Produções, que a gente encomenda diretamente com as produtoras, fecha com elas, e aí, para esses conteúdos, a gente acompanha todas as etapas, desde a escolha do argumento, do roteiro, do elenco, da locação. Muitos a gente vai acompanhar a gravação e depois aprova a edição final. Então, a gente consegue acompanhar mais de perto todas as etapas. E a gente está sendo cada vez mais criterioso nessa relação com as produtoras, que são nossas parceiras, para que elas, né, quando estiverem produzindo seus conteúdos, sejam realmente éticas, né? E éticas em vários aspectos, como o Rui falou, desde o pagamento correto a todo o elenco, a ter certeza de que ali os atores e as atrizes entenderam bem, ficou bem combinado o que ia ser feito na cena, né? X horas de trabalho, enfim, toda essa relação, né, entre a produtora e o elenco, mas não só o elenco, todo mundo que está envolvido, porque tem muita gente envolvida por trás das câmeras também. Então, assim, para a gente está fazendo aqui um trabalho no Sexy Hot para cobrar, né, dos nossos parceiros que sejam cuidadosos e sejam éticos em toda essa cadeia. A gente também está nos filmes do Sexy Hot Produções, por exemplo, a gente já exigia o uso de preservativo, a gente quer passar a fazer isso também para os outros filmes licenciados, a gente exige que todo mundo assine o documento, né, de cessão de direitos e que esteja todo mundo muito ciente de que aquela imagem, uma vez produzido o conteúdo, vai estar aí, às vezes por muitos anos ou para sempre, né? Uma vez estando na internet, então muitas pessoas depois desistem, querem que a gente tire o filme do ar, mas a gente tem o documento. Essas relações são delicadas e a gente precisa, então, ter certeza, como o Rui falou, que todo o elenco está bem ciente, né? E, claro, como um outro ponto também que o Rui colocou muito bem, que é a característica dessas grandes empresas como o Xvideos da vida, que tem lá a área de upload de conteúdo e que eles não tinham nenhum tipo de controle, né, de que conteúdos são esses que estão subindo, se as pessoas que estão ali naquela cena deram consentimento para estar ali, né? Então, muitas vezes tem conteúdos que foram captados com celular,
e que você não sabe se aquela pessoa que está ali na cena deu consentimento. Muitas vezes foi um filme caseiro que foi produzido ali entre o casal, né, para uso só deles, aí às vezes o relacionamento acabou, aí um dos dois foi e fez upload do conteúdo e botou lá no Xvideos, ou passou num grupo de WhatsApp para um amigo e outra pessoa foi, pegou e subiu, né, por exemplo. Então, o Sexy Hot não quer entrar nessa seara, né? A gente, de novo, quer ser um ambiente seguro com um conteúdo produzido por uma indústria séria, onde todo mundo que está ali foi remunerado, todo mundo que está ali participando deu consentimento, por isso que a gente faz, né, essa curadoria para escolher bem o conteúdo que a gente bota disponível, tanto no nosso site quanto no nosso canal de TV. E mais um ponto aqui, vou até dar um spoiler aqui de uma coisa que a gente está também planejando fazer, só para exemplificar aqui essa questão do cuidado, né, que a gente está cada vez mais aí atento, a gente está com a intenção de fazer, por exemplo, uma rodada de palestras para toda a indústria pornô, para os atores, para as atrizes, convidando médicos, ginecologistas, urologistas, para conversar um pouco, fazer um bate-papo, falar sobre os cuidados, né, antes, durante, depois da gravação, sobre cuidados de prevenção, de higiene, enfim. Então, a gente está procurando realmente fazer o nosso papel aqui enquanto distribuidor de conteúdo, de ser cuidadoso com toda a cadeia. Então, assim, a gente segue, sim, algumas regrinhas, né, para boa utilização da plataforma, inclusive porque existe uma legislação brasileira que regulamenta algumas coisas, ou que pode ser filmado e o que não pode. Então, assim, o que está na legislação brasileira está também ali no site. Mas a gente tem toda uma equipe que faz o acompanhamento, porque no Câmera Hot, além do atendimento ali online, ao vivo, a gente também tem a venda de conteúdo, né? Então, as Cam Girls podem subir seus vídeos, suas fotografias e vender para os usuários ali através da plataforma. Então, todos esses materiais, eles também têm que seguir aí, estar dentro dessa legislação brasileira, e a gente faz mais o acompanhamento assim, para garantir que, como o usuário tem a possibilidade de solicitar algum material para modelo, por exemplo, eu gostaria de receber um vídeo exclusivo assim o assado. Então, assim, para que elas tenham um ambiente seguro nesse sentido, que elas consigam vir conversar com a gente no atendimento, falar, olha, esse tipo de coisa eu não gostaria. Então, assim, elas têm total autonomia, até porque a plataforma é sobre isso, sobre a autonomia de cada criadora de conteúdo, de dizer o que elas fazem e o que elas não fazem, o que elas se sentem confortáveis e o que não é confortável. Então, é nesse sentido, assim, de que a produtora de conteúdo dentro do Câmera Hot, no caso as Cam Girls, elas têm 100% controle sobre ele. Então, elas vão fazer o que realmente gostam, o que se sentem confortáveis, e aí colocar ele disponibilizar ele na plataforma para venda, enfim, para envio para algum usuário diretamente através da plataforma. E você até respondeu a pergunta que eu vou fazer agora, você respondeu em partes, né? Mas é que eu acho legal porque a produção de conteúdo independente na pornografia é uma coisa que nos últimos 5 anos isso estourou de uma forma, né? Tipo, a gente tá na geração OnlyFans, né? De todo mundo meio que virou um pornógrafo. O Rui falou, não sei se foi o Rui, mas falou da questão do celular, você tem um celular, ou a Cíntia, que você tem um celular, você pode fazer um monte de coisa, né? Enfim, coisas que antes dependia de uma equipe para fazer. Mas o que eu percebo também é que muita atriz pornô e ator pornô que faz pornô tradicional, que faz o pornô profissional, eles têm migrado bastante para a produção de conteúdo independente, né? Aí queria que você me falasse, assim, por isso que eu falei que você respondeu um pouquinho. Por quê? Por que está tendo essa migração? O que é o atrativo? Isso, você acha que, por exemplo, você concorre, se você está concorrendo diretamente com a Cíntia e o Rui, por exemplo, com a produção de conteúdo, como é que você vê isso daí? Eu acho que, primeiramente, assim, a concorrência ela é bem indireta, se a gente for falar aí do Câmera Hot, com sites de
de filmes independentes, filmes pornô e de conteúdo independente também, porque ali a gente tem o principal plot, né, o gancho para o Câmera Hot é o atendimento ao vivo ali na webcam, é o streaming ali da CamGirl e essa interação com o usuário. Mas nesse sentido da criação de conteúdo, e eu acho que é tendência do mundo, é tendência dos consumidores, e a Cíntia e o Rui vão poder falar um pouco mais também sobre o consumidor do pornô em si, é que as pessoas estão procurando mais pelo real. Eu acho que a gente já está muito, a indústria já está muito saturada de cenas feitas para homens, naquele sentido que o corpo ele virou só um buraco, uma boneca. Então, assim, a indústria está percebendo que o conteúdo ele tem que dar prazer, mas a pessoa que está ali do outro lado também tem que estar sentindo prazer. Mas, enfim, o que eu quero dizer é a questão que, assim, as pessoas que buscam por esse conteúdo independente, elas estão realmente em busca do prazer real, de um prazer de eu quero assistir aquele casal fazendo sexo, mas eu não posso simplesmente mais procurar um vídeo que caiu na net, porque a gente já tem um pouco mais de consciência do que significa esse vídeo que caiu na net. A gente já tem não, esse vídeo, se ele caiu na net, ele vai trazer problema para alguém. Então, eu gosto de ver uma interação real entre o casal, entre 3, 4 pessoas, mas eu gosto de ver que eles estão sentindo realmente aquele prazer, que eles estão dispostos a isso. E é nesse sentido que entra a criação de conteúdo, sites como o OnlyFans e dentro do Câmera Hot a venda dessas mídias, porque ali você tem realmente a produtora de conteúdo com 100% do seu controle. Então é ela que vai se disponibilizar, ela que vai se doar para aquelas gravações, sem que exista uma equipe por trás, sem que exista toda uma produção, sem que aparente também essa produção. Então, acho que isso é uma tendência do mercado também, é a gente conseguir tirar toda essa aparência de indústria e mostrar que sexo é sexo e que para sentir prazer, a pessoa que está lá oferecendo esse prazer também tem que estar sentindo. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, se falarmos de criação de conteúdo. Acho que tem uma coisa que eu perguntei, assim, que talvez vocês possam responder, é se a produção independente de conteúdo do OnlyFans, até o site de cam, que nem o Câmera Hot, se ele concorre diretamente com vocês, assim, se, enfim, ele também, essa tendência desafia vocês também a pensarem em novas coisas. Como é que é essa relação aí? Sim, eu acho que concorre, né? Se você pensar, na verdade, tudo concorre, né, gente? Assim, primeiro, se a gente for pensar de forma mais ampla, entretenimento concorre, né? O tempo, o dia da pessoa é finito, todo mundo tem 24 horas, então, assim, tem o tempo que você se disponibiliza para se entreter. Aí tem as pessoas que querem se entreter mais especificamente vendo um conteúdo pornô, seja sozinho, seja acompanhado, né? E aí você tem N possibilidades, né? Ou consumir um conteúdo ao vivo, ou interagir diretamente com, né, uma camgirl, ou um homem ou uma mulher, enfim. E existe também o conteúdo audiovisual, que, né, a gente sabe que muitas pessoas se estimulam justamente pelos sentidos ali, né, de estar vendo, de estar ouvindo e tal. Então, eu acho que tem, assim, concorre, mas ao mesmo tempo eu acho que tem espaço para todos nós, né? Haja visto que tem pessoas com gostos e interesses diferentes, tem os que preferem uma coisa, tem outros que preferem outra, e tem os que gostam dos dois, e num dado momento está lá no Câmera Hot, com a Melissa, não com a Melissa, mas, né, com as pessoas que estão lá na Câmera Hot, e tem um outro momento que essa mesma pessoa pode estar querendo ver um filme produzido pela Explast, ali pelo Rui dirigiu, e pode estar vendo no Sexy Hot. Então, eu acho que realmente tem espaço para todos. E aí, complementando aqui o que a Melissa colocou, realmente eu também percebi, né, assim,
em estudos que a gente faz, em pesquisas que a gente faz, e eu acho que também acompanhando, né, todo o comportamento do consumidor que vem mudando e o que está acontecendo também nas redes sociais e tal, a gente vê que existe sim também uma busca, como eu já tinha comentado aqui, por um conteúdo mais próximo do real, né? Com histórias mais críveis, pessoas que se pareçam mais conosco, né? E por isso é tão importante ter a diversidade de rostos, de corpos, né? Para você poder retratar toda essa diversidade brasileira que existe. Agora, de qualquer forma, ainda também tem espaço para aquele conteúdo mais tradicional, né? Por exemplo, quando a gente estreou esse mês o filme Fórmula de Sucesso, que foi o nosso primeiro filme gay, a gente teve lá nas nossas redes sociais, quando a gente foi fazer a divulgação, muitas pessoas aplaudindo, parabenizando, e muitos homens criticando. Inclusive, a gente perdeu alguns seguidores, entendeu? Por quê? Porque o canal foi, durante 20 anos, um canal hétero. Então, tem ali uma parcela de consumidores que ainda prefere aquele conteúdo mais tradicional, mais mainstream, mais... né, que tem essa característica do pornô mais clássico, vamos chamar assim. Então, o que a gente quer é ter um portfólio amplo, né, e para que as pessoas possam escolher se elas preferem ver isso ou preferem ver aquilo. Mas a gente está mirando cada vez mais para ter, sim, um conteúdo mais próximo da realidade. E, inclusive, não sei se foi Maria ou se foi Melissa que colocou, mas que eu também já tinha comentado aqui, que traga esse ponto de vista feminino, mas que mostre também o prazer feminino, né? Porque se a gente for ver muitos filmes mais mainstream, assim, do universo pornô, mais tradicionais, os filmes normalmente se encerram mostrando ali a ejaculação masculina, né? E muitas vezes nem retratava o prazer da mulher, então ficava aquele filme que se encerrava sempre ali daquele jeito. Então, a gente também está, né, cada vez mais estimulando as produtoras, a gente vem conversando muito com elas para que a gente tenha filmes que mostrem o prazer dos dois, né? E alguns outros filmes que são só para as mulheres. Eu queria falar sobre a concorrência. Eu acho que existe uma parcela... A concorrência existe mesmo, que a gente disputa o bolso das pessoas no fim, né? As pessoas têm um orçamento limitado e elas vão escolher onde elas vão gastar isso, então todo mundo concorre com todo mundo, e não só dentro da indústria, acho que todo o entretenimento é concorrente. Mas eu acho que na relação entre as pessoas que produzem, o elenco, por exemplo, que também são parte de uma das pontas da plataforma, tem uma relação também meio de simbiose com a indústria pornô tradicional, porque as atrizes, por exemplo, que fazem sucesso na indústria pornô, vamos chamar de produtoras aqui, que seja uma atriz que ganha um prêmio Sexy Hot, por exemplo. Uma atriz faz um filme comigo e ganha um prêmio Sexy Hot. Essa atriz ela vai ter uma divulgação muito grande e que vai trazer benefício para ela como produtora independente de conteúdo também, porque ela vai ser mais buscada. Então, tanto no site de cam dela, ela vai ter mais público que está buscando, quanto ela vai ter mais público se ela vende pack pela internet, como ela vai ter mais público também se ela, em qualquer coisa que ela fizer, ela vai ter mais público. Então, ela consegue também aproveitar um pouco o que ela tem de audiência, vamos dizer, no tradicional, e ela acaba levando isso para as redes pessoais, vamos dizer, os fansites por aí. E isso acaba ficando muito claro porque os fansites, para eles, as plataformas, por exemplo, elas vivem com um volume muito grande, porque para ela você ganha pouco sobre uma base muito grande. Então, dessa base muito grande, quem vai se sobressair vão ser 3 ou 4 ali, atrizes que vão acabar tendo um rendimento maior, mas provavelmente elas sobressaíram ou porque elas vieram da indústria tradicional, ganharam prêmios, elas apareceram dentro de uma indústria tradicional, ou elas realmente fizeram um trabalho muito diferenciado ali e elas conseguiram se destacar dentro dos fansites, mas é um número muito pequeno de garotas que conseguem, né, de garotas e garotos também que conseguem ter essa diferenciação atuando só ou num site de cam ou só vendendo conteúdo em OnlyFans, por exemplo.
Tanto é que eu entrevistei um ator pornô gay, assim, no mês retrasado, e eu perguntei, ele faz pornô tradicional, né, enfim, ele faz bastante, e só que ele tem um OnlyFans, né, e eu virei pra ele e perguntei, eu falei, por que você ainda faz pornô tradicional se você fala que você ganha mais dinheiro fazendo OnlyFans? E ele falou o que você falou, Rui, ele falou, o pornô tradicional é minha vitrine. Ele que me dá os meus seguidores, ele que dá meus fãs, e o pornô tradicional, ele pode não me dar muito dinheiro, mas é ele que vai trazer todas essas pessoas para o meu OnlyFans e pagar minha assinatura. Então tem essa importância, que ele falou, é uma simbiose, então tem uma importância aí do pornô tradicional, assim, ele não vai simplesmente morrer, né? Eu acho que às vezes fica muito essa coisa, o conteúdo independente vai matar o pornô tradicional. Acho que é um pouco precipitado, né? Talvez falar isso, né? Eu acho que a questão de... sempre que quando surge nova tecnologia, as pessoas falam que uma vai matar a outra, é muito complicado. É igual o rádio, a TV vai matar o rádio, a internet vai matar a TV, e aí no fim tipo, fica tudo misturado e você não sabe muito bem no que se transforma, né? Vira alguma coisa nova. Então eu acho que o que vai acontecer é que todo mundo vai beber da água do outro ali e vai surgir uma coisa diferente de tudo que tinha antes. Mas acho que não vai... A ideia de matar, ela não se aplica muito nesses casos. Eu concordo. Posso até complementar aqui um ponto. É isso, né? O cinema iria matar a TV, enfim, isso realmente não existe. E se a gente pensar até saindo um pouco do pornô, pensando até de forma mais ampla, realmente uma coisa complementa a outra. Quando todos esses streamings chegaram, que eles começam a fazer uma série de séries, de filmes, eles vão buscar o elenco lá, por exemplo, os streamings internacionais vão buscar o elenco conhecido ou da TV ou do filme, né, para poder trazer como elenco para aquele site. Então, essa visibilidade que a TV, que os sites dão para que esses atores e atrizes possam fazer seus projetos paralelos, eu acho que a palavra é paralelo, né? Eles se complementam e realmente dá para ter espaço para todos. Tem um movimento engraçado também, que acho que também encaixa nessa história, nesse assunto que a gente está falando, é que tem algumas pessoas do elenco que eram só atrizes ou atores, e aí eles começam a produzir para o OnlyFans, também para canais próprios deles, no Xvideos, por exemplo, e aí eles começam a chamar outras pessoas para produzirem com eles, trocarem conteúdo, de repente eles começam a contratar umas pessoas para fazerem cena, porque você acaba precisando de outras pessoas para trabalhar com você, porque você sozinho já não dá mais conta, ou você quer diversificar seu conteúdo, e nesse momento você sai daquilo que seria a plataforma, que é uma pessoa, o intermediador e o consumidor, você vira uma pessoa contratando pessoas para você chegar com mais força no intermediador e aí você acaba, todo o discurso antiprodutora que pode surgir em algum momento, falar, eu não preciso mais do pornô tradicional, de repente, se você crescer, você vai entrar nesse mesmo modelo que você criticava, né? E só partindo para uma coisa, Melissa, eu fiquei pensando muito, quando eu conversei com algumas meninas que fazem camming, por exemplo, elas relatam que tem um problema um pouquinho complicado para elas, é quando vaza. Sim, às vezes que tem, enfim, eu acho que talvez com camming não seja tão comum, mas acho que quando faz produção de conteúdo, ainda tem essa questão que a pessoa compra e começa a vazar isso para grupos e tal. Vocês têm algum tipo de proteção, tipo, a produtora de conteúdo dentro do site? Isso é uma coisa que afeta vocês, afeta, enfim, o Câmera Hot? Como é que vocês lidam com isso? Então, qualquer pessoa com acesso a um celular, com o celular na mão, consegue piratear um conteúdo, né? Dentro ali do Câmera Hot em si, não é possível, por exemplo, quando a gente diz que a modelo ela tem a possibilidade de vender um vídeo dentro da plataforma, na verdade ela está disponibilizando o acesso para que o usuário assista aquele vídeo dentro da plataforma. Então ele não vai conseguir fazer download, ele não vai conseguir enviar para alguém por e-mail, WhatsApp, nada. Mas existe uma tela de computador que você está assistindo e um celular que pode estar na sua mão e que você pode estar gravando. Então, assim, nesse sentido, a gente não tem realmente como entrar na casa de cada usuário e falar, não, você não pode gravar essa tela aqui.
Mas aí, quando acontece, por exemplo, de um vídeo ou outro ter vazado, caído nesse site de YouTube, que vieram a partir desse sentido, nós mesmos já entramos em contato com o site, já solicitamos a remoção logo em seguida, fazemos todo o acompanhamento junto da modelo, para que, enfim, a gente tem modelos que preferem manter o anonimato, que essa também é uma das vantagens ali dentro, num site de Kemi, que elas não precisam mostrar o rosto, elas podem estar usando máscara, filmar dos lábios para baixo, enfim, como elas se sentirem confortáveis. Então a gente faz todo o acompanhamento com essa menina, com essa Ken Girl, para que ela não venha a ter problemas com isso, mas dentro da plataforma não existe a possibilidade desse download, de passar esse vídeo. Mas existe gente esperta, então é complicado, assim, porque tem gente que quer consumir esse conteúdo gratuito, e aí também a Cintia e o Rui vão poder falar bastante sobre isso, porque e não vai querer pagar por ele, mesmo sabendo que houve toda uma produção, seja da produtora independente, ou seja, da Ken Girl, ou aí das empresas responsáveis, do diretor, de elenco, de filmagem, tudo, edição. Houve todo um trabalho em torno daquele conteúdo, por mais simples que ele aparente ser. E aí a gente correr atrás para evitar desses vídeos continuarem no ar caso aconteça. O que eu já ouvi, assim, consumidores falando que quando eles consomem alguma coisa em sites de camming, assim, eles vão para esses lugares, eles têm uma aproximação maior, assim, com quem está produzindo o conteúdo. Não que, enfim, seja tão distante no pornô tradicional, mas é uma coisa um pouco mais abstrata quando você está pirateando uma coisa que vem, tipo, uma produção sexy hot, uma coisa splash, porque, quem estão por trás dessa? Eu não sei a cara dessas pessoas, né? E aí fica uma relação meio abstrata, tipo, na hora que ele vai consumir, procurar no Xvideos lá, uma coisa pirateada do Sexy Hot. E aí o que eu vejo é os consumidores falando, olha, quando eu pago diretamente para uma menina ou para um cara, tipo, eu pago pelo minuto na frente da cama, ou tipo, pago um pack dela, eu sei que eu tô pagando diretamente para ela. Sabe? Tem essa aproximação, assim, que eu acho interessante, assim. Que, não sei se você também acha que isso vocês acham também que é uma coisa que essa relação mais próxima do consumidor com o produtor, se isso vai ser de fato o futuro também da pornografia, se isso ela vai se perdurar e não tem mais como voltar, não vai ter mais um distanciamento. Então, como é interessante pensar nisso, porque assim, o Kemi, ele necessita não só da libido em si, não só do eu estou afim, eu preciso gozar e eu vou entrar num site de Kemi. Então, assim, ele precisa que entre-se no site e que haja interação, que crie-se o clima. Então, é um relacionamento. A gente diz, assim, que o sexo, para enfim, anunciar o Câmera Hot, para vender esse tipo de produto, ele é uma palavra para dizer que aqui você tem liberdade. Porque a liberdade ela começa com o contato com o outro que você está tendo ali na webcam, com o clima que vocês vão criar juntos. É um relacionamento, é você falar as suas experiências, você ouvir a experiência do outro. Então, assim, e nessa troca vocês irem criando todo um ambiente estimulante para que aí chegue aos finalmente, vamos dizer assim. Então, assim, a gente falar, poxa, vamos em conteúdo pirateado de Ken Girl. Aquela interação que talvez foi pirateada, ela não é sua, sabe? Quando você tem uma produção de um vídeo, ele tende a ser para mais pessoas, não para um único telespectador. Mas aquela interação da Ken Girl, ela foi direcionada àquele usuário que está com ela. Então, assim, o cara, uma outra pessoa que vai assistir essa interação não vai sentir a mesma coisa, da mesma maneira, com a mesma intensidade do que significou realmente. Então, as interações, elas são únicas, elas são diferentes com cada usuário. É vida real, sabe? A gente já conversei com bastante modelos, assim, e já ouvi relatos de, eu estava
fazendo um atendimento, eu caí da cama no meio do vai e vê, sabe? E daí parei e comecei a dar risada, e o usuário do outro lado da câmera dando risada. Então, assim, é uma vida real, é um atendimento de 1 para 1, direcionado a essa pessoa, essa interação, assim. Então, a pirataria aqui, ela não tem tanto peso justamente por isso, assim, por ter essa questão da conexão. E aí eu perdi a outra parte da sua pergunta, que eu acho que A outra parte, aí eu acho que todo mundo, você responde também, óbvio, e todo mundo pode responder também, que eu acho que também, se vocês entrando mais nessa parte realmente de tendência para os próximos 10 anos e tal, se vocês enxergam essa relação direta com o consumidor, né, tipo, de quem produz com quem está consumindo, como uma coisa que vai realmente ficar na indústria, tipo, se vocês enxergam que não vai ter volta, assim, o consumidor ele sempre vai estar se comunicando, conversando, e isso vai impactar diretamente no conteúdo que vocês estão fazendo, né? É mais ou menos isso, assim, que eu queria saber. Eu acho que aqui, pra gente, como a gente tem já esse consumidor final, que é ele que está ditando ali, está participando ativamente dessa produção da Can Girl, ou seja, desse atendimento, ou solicitando materiais e falando, poxa, eu gostaria de ver um vídeo assim na sua galeria e tal. Para a gente, enquanto site de gaming, já existe essa necessidade e ela tem que ser cada vez mais fortalecida. Então, assim, a gente está trabalhando em melhorar essa parte do fan site e de possibilitar ainda novos tipos de conteúdo, novas formas de interação entre esses consumidores. E eu acho que a pandemia ela veio para mostrar exatamente isso, essa necessidade da gente precisar conversar mais com o outro, da gente querer mais ter esse contato, porque a gente não está tendo. Então, a gente está refletindo um pouco mais sobre o contato, está refletindo um pouco mais sobre até que ponto a gente quer ter essa proximidade. As redes sociais, elas, ao mesmo tempo que elas nos afastam, elas nos aproximam muito, principalmente de pessoas famosas, influencers. Então, assim, acredito que sim, seja uma tendência para o futuro a proximidade, a conexão, ter mais participação, sabe? O consumidor ele também ser mais ativo, enquanto ele não ser só mais um view daquele vídeo, mas ele poder também opinar mais e responder perguntas e questionários para que a gente possa oferecer cada vez mais um conteúdo adulto bacana, saudável e que possa realmente agradar tanto homens, mulheres, independente de gênero, orientação sexual. Acho que é basicamente isso. Marie, como que eu vejo, assim, você falou, né, daqui mais 10 anos, a relação ali do consumidor com o conteúdo. Eu acredito que sim, não vai deixar de ter, né, essa tendência não vai deixar de existir, vai continuar crescendo, essa relação mais direta com os atores, as atrizes, as personalidades, ou pessoas também comuns que podem estar ali por trás da câmera, como a Melissa falou, né, muitas pessoas querendo ter essa proximidade, mas eu vejo também um espaço contínuo para os conteúdos produzidos. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. O que eu já vi muito em pesquisa e até participando daquelas Fox Group, daqueles grupos de pesquisa que tem a sala de espelho e a gente fica por trás, né? Que os filmes, por exemplo, né, os vídeos, eles também funcionam muito, por exemplo, para casais, né, que se estimulam vendo. Muitos, inclusive, são casais que são casados ou estão num relacionamento já há muitos anos. Às vezes o relacionamento já está numa fase mais morna ou mais rotineira, né? E as coisas já estão ali muito no piloto automático e às vezes eles usam, né, assistem o filme juntos para poder apimentar a mesma relação, a ser um ponto de partida ali de excitação para depois entrar ali naquela relação.
sexual. Então, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Eu acho que, nesse sentido, os filmes vão continuar sempre tendo espaço, mesmo daqui a 10 anos. Eu acho que também tem, o que eu também já identifiquei, né, nas pesquisas, que além de terem consumidores com gostos diferentes, existem o consumidor que em determinados momentos, ou do dia, ou do mês, ou da vida, querem assistir uma coisa ou outra. Num determinado momento, né, tá um pouco mais carente, tá sozinho, quer interagir ali diretamente com aquela pessoa ali através de uma câmera, por exemplo, e num outro momento está no momento mais passivo, vamos chamar assim, aonde quer simplesmente ligar a TV ou abrir aqui o computador e assistir o que estiver passando, não quer. Tem determinados momentos que os consumidores não querem ser tão ativos na busca, né? Estão cansados e querem simplesmente descansar, relaxar. Tem outros consumidores que querem se imaginar se projetam naquele filme, naquele conteúdo, naquele ator, naquela atriz, querem se imaginar que seriam eles que estariam ali na cena. Então, nesse sentido, tem espaço tanto para os filmes, para os vídeos, quanto para as câmeras, né? para a câmera hot, para os live cams. Então, eu acho que mesmo daqui a 10 anos, a gente continua tendo espaço para os dois. Sobre a gente está falando das tendências, a primeira eu queria falar o que eu acho e depois pedir a opinião da Melissa, que é, quando eu penso em sites de cam, eu vejo o que um site de cam entrega, né? Assim, inicialmente você entregava tecnologia e remuneração, né? Você conseguia entregar uma forma de conectar duas pessoas que estavam distantes. E hoje eu acho que a maior concorrência de vocês acaba sendo, de um lado, as fintechs, porque meio de pagamento, e por exemplo, o próprio WhatsApp, por exemplo, ele entrega praticamente tudo que um campsite entrega, porque você pode fazer uma live e pode mandar dinheiro por ali. Você não tem tanto a questão de privacidade, porque você vai passar um celular para a pessoa, mas assim, isso é uma questão facilmente resolvível, porque até o próprio, acho que tem um banco desses digitais, não é B6, um banco desse digital que você escolhe o nome que vai no seu cartão, e você pode escolher qualquer nome, então tem até várias sex workers usando esse cartão, porque você acaba ficando anônima, né, dessa forma, então você romperia isso. Então eu acho que uma das tendências essa confusão da Big Tech tradicional, viabilizando a indústria do sexo sem nenhum tipo de intermediário. No caso, o intermediário é o próprio Facebook, por exemplo. Você vai usar o Instagram para fazer uma live em vídeo e para receber o dinheiro, por exemplo. Acho que aí qual é o papel que fica com os campsites, né? Claro que tem marketing, tudo isso, que volta um pouco no que a gente falou, das pessoas terem uma audiência antes, mas depois elas podem migrar para um modelo desse, onde elas não têm um intermediário nesse segundo passo, né? Elas podem fazer um trabalho com uma produtora e depois elas entram em contato direto com o consumidor. Então, acho que essa pode ser uma tendência, sim. Aí eu queria ouvir depois você, Melissa. E aí aproveitar para falar de outras duas tendências que a gente pensa muito aqui, né? Uma é mais otimista, que é desse pansexualismo, misturando educação e entretenimento, que as pessoas... vai ter uma fusão mesmo já está acontecendo isso, né? Vários perfis que a gente vê, principalmente pessoas com de 18 a 20, 21 anos ali, o pessoal mais jovem que está entrando agora no mercado, são pessoas que estão... Você vê muitos crossdressers, ladyboys, intersex, pessoas com uma sexualidade totalmente anárquica em relação ao que era antes, realmente levando o LGBTQI+, muito a sério isso. Você vê isso se realizando, e essas pessoas estão indo já para o mercado mainstream. Eu não lembro nomes agora, eu posso até mandar depois, se vocês quiserem, de uma menina trans, uma atriz que fez uma cirurgia agora, por exemplo, ela tinha um Twitter, ela tweetou toda a transição dela, da cirurgia, antes da cirurgia, durante a cirurgia, e ela faz live show, ela fez vídeos para Evil Angel agora, então, porque é um site grande. Então eu acho que essa é uma tendência, e eu acho que essa tendência das pessoas buscarem mais do que entretenimento apenas, buscar educação também, porque a função da pornografia não e nunca foi educar, mas existe essa cobrança, e a gente sabe que mesmo sem precisar educar, ela educou mal,
Porque as pessoas veem o conteúdo e acham que aquilo é a forma certa de fazer. Então não dá para a gente também fugir da responsabilidade, simplesmente dizer, mas isso aqui não foi feito para educar. Tudo bem, não foi, mas a gente sabe que as pessoas usam isso. Então acho que essa é uma tendência também de colocar a educação no meio. A gente até trabalha bastante isso, né, com um outro site, né, que é o Hatch, que a gente lançou. Então eu acho que isso é uma tendência, esse pansexualismo, educação e entretenimento juntos. E a outra tendência que eu acho que é a mais obscura assim, e pessimista, que eu acho que acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, seria uma desumanização e virtualização mesmo dos contatos. Porque assim, se a gente olhar os grandes subsites aí que a gente já citou aqui, as grandes tech, elas têm um arquivo de imagens de seres humanos fazendo todos os tipos de sexo possíveis para aqueles corpos. Então, se você misturar isso com inteligência artificial, você consegue fazer o que você quiser. Então, eu acho que num futuro, e se você tirar as pessoas tipo, da equação da indústria do sexo, você vai ser ainda aplaudido por uma grande parte da sociedade, que vai falar, tá vendo? Agora eles não precisam mais usar, não tem mais nenhum humano sendo explorado, agora é tudo digital, então tá tudo bem. Porque ninguém encara a indústria do sexo como uma fonte de renda, todo mundo encara como, infelizmente, como sem vergonhice, falta do que fazer. A gente sabe que o estigma continua, né, com quem ganha dinheiro com sexo. E eu acho que essa solução, que é uma solução bastante drástica, mas cada dia mais viável, que é uma pessoa pode colocar o seu próprio rosto, você pode escolher um casal, por exemplo, entediado, pode colocar o rosto do marido da mulher e falar, olha, eu quero ver essas cenas com esses rostos aqui. E eles podem ter aquilo para eles, para uso pessoal, e isso pode ser construído com base num arquivo enorme de toda a pornografia produzida no mundo, que já está nas mãos de poucas empresas. Então, esse eu acho que é o futuro mais a maior distopia do mercado adulto, mas que infelizmente, ou felizmente, não sei, porque a gente nunca sabe o desenrolar total, né, como vai ser, eu acho que é cada dia mais viável. Essa é a minha visão do futuro daqui a 10 anos do pornô. Eu vou até, enfim, antes da Melissa falar, eu vou até falar uma coisa para vocês. O Rui, enfim, ele costurou isso para falar com as outras tendências também que ele está vislumbrando também para o mercado. Aproveitem também para falar, porque eu só perguntei de consumidor. Acho que a Cíntia e a Melissa falaram mais só da relação com o consumidor. Podem falar também das próximas, até para a gente partir para o encerramento. E só fazer um adendo também, né? Eu acho que na questão das fintechs tem uma movimentação para inclusive proibir, para inclusive barrar a pornografia, né? No Instagram, por exemplo, quem usa termo de cam, de pornô, toma shadow ban. Tipo, você não consegue, se você fala de OnlyFans no Instagram, você já não consegue fazer coisas ali. Eu não sei também como é que vai ser no WhatsApp, né? Porque o Facebook ele tem uma movimentação muito clara, assim, para proibir pornografia em todas as plataformas dele, né? Tanto que, enfim, é o Instagram. E teve também a questão do PayPal, né? Que, tipo, companhias de cartão de crédito começaram a cortar também, e a pessoa não conseguia mais ganhar dinheiro, que trabalhava com sexo, né? Por causa das regulamentações dos Estados Unidos, né? Enfim, vai ser meio que uma briga isso, né? E, desculpa, agora só queria dar esse adendo. Só falando uma última coisa sobre as fintechs, eu acho que as fintechs elas estão naquele momento que os tubesites estavam no início deles, que todas elas querem crescer muito. Então eu acho que nesse momento de crescimento, a regulamentação acaba diminuindo um pouco, porque não existe ainda uma regulamentação, e assim, com as criptomoedas, criptoativos aí também, você pode ter uma descentralização, e toda a ideia da descentralização dos meios de pagamentos, eu acho que tudo isso pode contribuir para as fintechs conseguirem burlar isso e você dar um poder maior para as pessoas conseguirem se movimentar financeiramente sem depender dos grandes bancos, que é uma outra tendência também, né? Então, eu acho que essa mistura toda pode levar a esse cenário mais catastrófico. Então, Rui, para a gente pensar um pouco no sentido do Câmera Hot e o que esses modelos conseguem fazer já fora da plataforma, realmente existe esse mercado, essa tendência se você é criadora de conteúdo, se você é camming, você pode começar a fazê-lo, enfim, pelo Zoom, pelo Skype, por outras plataformas que não dentro do site. Mas ali dentro a gente garante alguns detalhes e alguns confortos que ela não teria, por exemplo,
se ela tivesse que correr atrás sozinha de toda essa divulgação e de todos esses usuários. Então, além da gente trabalhar com todo esse marketing, trazendo usuários novos para visitar a sala, para conhecer, ela tem a segurança na questão dos dados, ela tem a segurança no pagamento, e tem toda a garantia que tem uma equipe por trás responsável por cuidar disso tudo. Então, com certeza vai ter gente fora dessa curva que vai optar, não, eu sou capaz de fazer meu próprio marketing, eu consigo faturar o suficiente para isso, ou eu pagar uma terceira pessoa para gerenciar minhas contas, por exemplo, e eu vou fazer. Mas também tem gente que prefere ficar ali dentro daquele lugar onde ela já se sente segura, onde ela já tem tudo funcionando direitinho. E é nesse sentido que a gente vai buscando, acompanhando as tendências e acompanhando a tecnologia, buscando oferecer cada vez um serviço melhor para que elas entendam que ali é bacana. Então, assim, a gente tem toda uma base de treinamento com as modelos, a gente faz workshop entre elas para trazer dicas, para elas poderem ter esse bate-papo também, esse aprimoramento, essa conversa. Então, uma pessoa que quer iniciar aí nessa venda de conteúdo, mas não conhece ninguém da área, não conhece ninguém que faça, ali ela está tendo contato com alguém que faz, que já sabe como funciona, tem ali umas dicas. Então, tá acompanhando esse crescimento, essa evolução mesmo de tecnologia, tem que ver como vai ficar essa questão do pagamento dos bancos, das fintechs. Então, por enquanto, o que a gente traz garante a segurança e a tecnologia e um ambiente realmente de aprendizado, de troca com outros modelos também. Esse é o principal. Não sei se eu respondi, se faltou alguma coisa, Rui. Não, Gostaria respondeu. que eu mais. Não, perfeitamente. E, assim, para comentar um pouquinho da tendência do futuro, assim, o que a gente vê por aqui mesmo é essa questão que o Rui comentou sobre a educação sexual. Então, já tem bastante projetos, tanto de pornô quanto de aulas, videoaulas, que estão trazendo a educação aí como principal chamariz. Então, eu acho que a gente, foi o que o Rui falou, não era obrigação do pornô educar. Ele não nasceu para isso, ele não deveria ser isso. Mas a gente sabe que a entrada na libido de muitos homens e de algumas mulheres se dá através do pornô. Então, a gente tem que encontrar e trazer com mais responsabilidade esse conteúdo, com mais cuidado, porque a gente sabe o quanto cria-se imaginários coletivos relacionados a corpos, a formas de prazer, a quem sente prazer e de que jeito. Então, assim, eu acho que a principal tendência que a gente precisa pensar é nesse sentido da educação sexual mesmo, porque é ela que molda as nossas relações futuras. Então, se a gente tem uma mulher que ela é respeitada num filme pornô, ali o cara que viu aquele filme, ele vai levar esse respeito, ele vai, se ele for consumidor desse tipo de conteúdo, ele vai levar esse respeito para fora, e tendo esse respeito aqui fora, as relações aqui no dia a dia vão ficar muito mais fáceis. Então, assim, essa parte da educação, e eu acho que, falando do Câmera Hot, falando de toda essa experiência que a gente teve na pandemia, com todos os feedbacks que a gente trouxe nessa questão da interação, da necessidade de aproximação, eu acho que para a gente do Câmera Hot, para a gente de sites de camming, o que fica é isso, assim, a tendência é buscar por interação, por mais contato social, por você ter ali uma comunicação, sabe? Uma forma de você ser livre
com outra pessoa, que ela não vai te julgar, que ela vai te ouvir, que ela vai estar pronta para interagir realmente com você. E para a gente é uma tendência aí que o Câmera Hot ele tem 10 anos, então ele é jovem ainda no mercado. A gente está engatinhando ainda, nem chegamos na puberdade, mas a gente entende assim que o que o mundo precisa é isso, é conversar, é estar próximo. E algumas horas não é permitido, seja por uma pandemia, seja por, enfim, distância. Então, estar aí conectados é o futuro. Vou complementar aqui, Marie, esse ponto que o Rui começou, a Melissa também falou sobre a questão da educação sexual. Concordo muito com os dois. Realmente a pornografia não nasceu com esse propósito, né, de ser ali, de fazer o papel da educação sexual, mas querendo ou não, fez, né? Fez e faz. E vai continuar fazendo. Acho que isso não vai mudar, né? A gente sabe que aí, se a gente for olhar na linha do tempo, muitas vezes o primeiro contato dos adolescentes, tanto meninos quanto meninas, mas provavelmente até mais meninos do que meninas, o primeiro contato com a vida sexual se dá através dos vídeos, né? Lá atrás, no passado, acho que foi com o contato com as revistas, né? Se a gente olhar lá na linha do tempo. Depois veio o conteúdo audiovisual e esse contato se deu aí através dos vídeos pornôs, né? E principalmente quando a internet cresceu e massificou e passou a ter tanto conteúdo gratuito, que está ali a um clique de distância de qualquer adolescente, então isso facilitou ainda mais. Então, a gente está vendo aí um movimento que não é só da indústria pornô, eu acho que é do mercado como um todo, de estar mais atento a essa questão da educação sexual e não é à toa que a gente vê tanto séries mainstream, né, no Netflix, por exemplo, que teve lá aquela série, acho que era Sexify, que está tendo agora, uma outra, uma série... oh meu Deus, esqueci o nome da série, e que é até polonesa, eu acho. Teve Sex Education, agora estava tendo Sexify, enfim, várias séries debatendo essa temática, né, falando sobre essa questão da educação sexual e muitos outros. A gente vê muita matéria sobre isso, nas redes sociais, muita gente comentando. Outro dia eu vi um perfil de uma ilustradora no Instagram, fazendo ilustrações, comparando como são as situações nos filmes pornôs e como é que é na vida real. Então, assim, muita gente está se movimentando a respeito sobre esse assunto. E aí eu vejo essa tendência também aqui, né, no mercado pornô. A gente, por exemplo, do Sexy Hot também está atento a isso e está buscando ter alguns conteúdos, algumas pílulas de conteúdo ali com educação sexual. No nosso caso, obviamente, a gente tem que falar com 18 ou mais, né? Inclusive, Rui, a gente pode depois conversar a respeito para produzir mais conteúdos assim, né? Que isso é bem interessante, mas a gente já tinha produzido mesmo com a Explastic no passado, por exemplo, conteúdo de posições sexuais, no qual explicava a posição e depois demonstrava, conteúdo, por exemplo, com atriz grávida falando sobre a questão da libido na gravidez, desmistificando isso. Então, tudo isso são conteúdos que, querendo ou não, são conteúdos ali de educação sexual, né? Que pode ter várias vertentes. Então, tanto falar com o público jovem, só que a gente pode até ampliar e pensar de forma mais completa, né? E tem os pontos também que a Melissa trouxe da questão da diversidade, né? Dos corpos. Então, isso é uma coisa que a gente também está buscando, porque as pessoas, querendo ou não, aquilo que a gente falou, elas se balizam, né, pelo que elas veem ali. Então, muitos homens acabavam usando aquilo ali como
um balizador de performance, né? Ou de achar que tinha que performar daquele jeito que via no filme, ou achar que tinha que ter aquele pau avantajado que via no filme, né? E as mulheres também, né? Então, na hora que a gente traz para o conteúdo a diversidade, né? Então, você ter lá a mulher magra, sem peito, a outra com peito pequeno, a outra com peito natural, a outra gorda, a outra muito gorda, enfim, que você traz o corpo mais natural também, né? Você naturaliza essa questão também do sexo, né? E na hora que a gente tem histórias mais críveis e que a gente mostra também o prazer feminino e faz filmes com cenas mais dessa forma, a gente consegue ali indiretamente estar fazendo um tipo de educação sexual, de mostrar que aquele ali é o sexo que as pessoas deveriam fazer, né, em casa. Então, essa questão da realidade sexual, eu acho que, da educação sexual, eu acho que é uma tendência para os próximos anos. E um outro ponto que eu queria comentar, assim, trazendo a tecnologia para a questão da tendência, porque eu vejo que a realidade aumentada também pode ainda trazer bastante novidade para esse mundo pornô, né? A gente, no início do ano, lançou um filme e com esse filme a gente trouxe a realidade aumentada, a gente criou uma landing page onde as pessoas podiam entrar, tinha ali um link e com a câmera do celular, se elas apontassem ali para aquele link, elas conseguiam projetar a atriz e o ator do filme na sua casa, enfim, no chão do seu quarto, da sua sala, e você via aquela pessoa ali em realidade aumentada, como se ela estivesse ali na sua frente, e você, se quisesse, pegasse um outro celular, se postasse do lado, fazia uma selfie. Então, trazendo, né, essa proximidade que a gente tanto estava falando para os consumidores, né? A proximidade com ali os atores e as atrizes do filme. Então, eu acho que essa questão da realidade aumentada dá para fazer ainda dá para ter muita novidade ainda no mundo pornô, sabe? Aproximando mais o público dos atores, das atrizes, da gravação, mostrando, por exemplo, como é que está ali uma gravação, como é que foi os bastidores daquele conteúdo, porque aí a gente conecta isso também com aquela questão da produção ética, mostrando para as pessoas que aquele conteúdo foi produzido de forma ética. Então, acho que a gente ainda pode trabalhar muito a tecnologia a nosso favor nesse sentido. Eu vou encerrar, então. Queria agradecer muito, Cíntia, Melissa e Rui, pela participação. Aprendi muita coisa, muito legal. E lembrando de novo, para quem mandou perguntas, depois vai ser feita uma live com a Mayumi para falar sobre elas. E muito obrigada, e é isso.